Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã. Sim, vamos juntos. Vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus para ganharmos entendimento e fortalecermos a nossa fé. Temos falado sobre a formação da igreja, estes dias, como viviam os líderes da igreja, os apóstolos, os discípulos, não é? O que o apóstolo Paulo estava vivendo agora, que Deus havia dito que ele deveria testemunhar sobre Cristo em Roma. A viagem perigosa que ele estava enfrentando nesse momento, e tudo isso estava acontecendo através da vontade do Senhor. Vamos continuar vendo isso no capítulo 27, do verso 27 até o 44. Está escrito: quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E, lançando o prumo, acharam 20 braças, 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, 27 metros. E, receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, com a desculpa que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças na presença de todos e, depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram a comer, não é? Também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio lançando trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde 2 correntes se encontravam. Encalharam ali o navio, a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Então nós vemos aqui exatamente o naufrágio, não é? E aquilo que nós vimos anteriormente, Deus, através do seu propósito, cumprindo na vida de Paulo aquilo que ele disse que estaria acontecendo. Chegou então o momento da 14ª noite, né? 14 dias haviam se passado e eles estavam naquele desespero, naquela angústia, sendo arrebentados pela fúria do mar e tudo mais, e eles, sem saber o que iria acontecer, o apóstolo Paulo continuava ali firme naquilo que ele havia dito para todos eles, de que nenhum deles se perderiam, apenas o navio. Mas os marinheiros ali começaram a perceber que a coisa estava ficando muito difícil e eles pensaram assim: vamos jogar o bote no mar, vamos subir nele e vamos sair desse barco porque o barco vai afundar. Só que o apóstolo Paulo, percebendo, disse ao comandante: olha, se eles saírem do barco, então a vida de vocês vai correr risco e todos vocês vão se perder. Então ele deu ordem para que os soldados cortassem as cordas do bote, deixaram o bote ir embora e todo mundo permaneceu no navio. Agora preste atenção, uma coisa muito interessante. No meio daquele desespero, daquela angústia, daquela situação de incerteza, do que vai ser, vamos morrer, a expectativa era mais de morte do que de vida, o apóstolo Paulo fala: bom, olha, já se passaram 14 dias,
vocês ainda não comeram. Vamos comer. É importante que vocês ganhem força, é importante que vocês estejam aí preparados, porque nenhum de vocês vai se perder, nenhum fio de cabelo de vocês realmente vai se perder. Mas é importante que vocês se alimentem, não é? Então o apóstolo Paulo pega um pão, dá graças, parte, não é? E distribui àqueles homens e eles então começam a comer. Está escrito que todos cobraram ânimo e se puseram a comer. E eram no barco 276 pessoas. Então veja que coisa interessante, em meio a uma situação de desespero e até mesmo de morte. O apóstolo ali, firmado na sua fé, tinha uma disposição diferente. Preste atenção, eu e você precisamos aprender essa disposição. Porque em muitos momentos as circunstâncias que se apresentam ao nosso redor trazem desespero. Talvez no seu casamento, na sua vida financeira, profissional, com seus filhos, situações que você olha e fala, isso aqui não tem jeito, não vai dar certo, esse meu casamento, essa minha vida, esse meu filho, enfim, são situações difíceis, de derrota, de fracasso. Mas como é importante, através da fé, você saber que o Senhor cuida da sua vida. Como é importante você experimentar isso. Olha, saber é importante, mas como é importante você experimentar. Ouça, nessa manhã que você está ouvindo essa mensagem, talvez diante de uma situação impossível, talvez diante de uma situação pelo qual você está muito triste, você não vê saída alguma, ouça o que o Senhor está te mostrando. Como se as águas estivessem se arremetendo realmente contra a sua vida, balançando, porque o barco foi destruído, mas a vida deles foi poupada. Veja, há situações da nossa vida que a gente não entende. É verdade, isso acontece. Nós não vamos entender todas as coisas e Deus tem a obrigação de nos revelar sobre todas as coisas e nos dar a explicação. Olha, isso está acontecendo por causa disso. Isso não vai acontecer. Mas como é importante você andar pela fé, como o Senhor disse, o meu justo, o meu servo viverá pela fé. E essa é a fé de que nós entendemos que o Senhor cuida de nós na situação pior. Disse Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu creio, eu sei que o Senhor está comigo. E como é importante você perceber a eficácia de ter o Senhor como teu auxílio. Será que você crê nisso? Será que nesse tempo da sua vida você consegue crer que o Senhor é o teu auxílio no dia da tribulação? O vento forte? A maré revolta, batendo contra você, tudo indica derrota, fracasso, morte. Mas o cuidado de Deus vai fortalecer a sua vida. E é importante que você possa, em meio a tudo isso, buscar o Senhor. O que é que Paulo fez nesse momento? Dentro da sua disposição, ele foi comer, ele tinha a tranquilidade de estar debaixo da orientação do Senhor, até porque Deus já havia lhe dito, você vai para Roma. Se o Senhor disse isso, é porque isso exatamente iria acontecer. Eu desejo que você fique firme, cada vez mais fortalecido na fé, confiando plenamente, se alimentando da palavra de Deus, para que esta fé seja cada vez mais robusta e você tenha a convicção de que a sua vida não está solta, não está sendo batida pelo mar a ponto de se perder, mas você está completamente nas mãos do Todo-Poderoso. E assim como Paulo disse àqueles homens, nenhum fio de cabelo vai se perder. Fique firme e fortalecido na fé.